Graças a Deus, amados. Eu sou Isaías Gavioli, professor da Escola Bíblica da Igreja Batista Aliança Eterna, na classe de Estudo Bíblico 1. Hoje nós vamos falar um tema tão importante para nossas vidas, que é o pecado. E antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração, pedindo a direção de Deus para esse estudo. Bem, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento em que nós compartilhamos, Senhor, da Tua palavra. Por isso, Deus, nós te pedimos a Tua graça, a Tua iluminação, para que nós possamos, Senhor, conversar, Senhor, a respeito desse tema, Senhor, com profundidade, e que isso tudo, Senhor, possa entrar nas nossas mentes e que nós possamos, Senhor, aplicar, Senhor, todo esse estudo em nossas vidas. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado? Amém. Amém. Nós estamos aqui, alguns professores também colaborando aqui. Eu queria que eles se apresentassem. Iniciando pela Bárbara. Oi, gente. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bem-vindos novamente à nossa escola bíblica. Que Deus abençoe todo mundo. Um bom domingo. E feliz Páscoa. Amém. Ernesto. Graças e paz, irmãos, tudo bem? Mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês aqui na classe de Estudo Bíblico 1. Agradeço a oportunidade de participar dessa aula maravilhosa sobre esse tema que é tão importante e desejo uma feliz Páscoa a todos também, que nós possamos aproveitar nesse domingo e compreender a grande graça de Deus e o amor dele sobre esse tema, cobrindo esse tema, né? Muito bom. Amém. Professor Ricardinho. Graças, paz, amados. Sou o Ricardinho, dou aula no Estudo Bíblico 2. Hoje é um prazer estar aqui participando dessa aula do Estudo Bíblico 1. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e feliz Páscoa a todos. Professor Rodrigo. Graças a paz, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Rotirotti, sou professor da Igreja Batista Aliança Eterna. E quero dar boas-vindas a vocês ao nosso canal e faça bom proveito desse estudo maravilhoso. Amém. Amém. Agora, nós, dessa forma remota, né, estamos usando essa estratégia, essa nova estratégia que Deus deu, né? Deus sempre renova as estratégias. E por um período aí, eu creio que bem curto, a gente vai poder trabalhar o ensino na pregação da palavra também remotamente, né? Também assim, à distância. Mas nós estamos orando para que Deus abrevie esses dias e que logo nós possamos estar todos reunidos na igreja e em classe, que é tão bom para nossas vidas. Amém? Nós temos na nossa classe, como sempre, o objetivo de responder as perguntas que são feitas através do nosso grupo de WhatsApp. E há uma pergunta para ser respondida, que foi feita pelo Ricardinho, ou pelo Guilherme, e a pergunta dele é baseada lá em Mateus 24, 36. E vamos ler esse versículo. Olha, diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está falando aqui que ele foi indagado, né? A pergunta está aí, ó, está escrita aí, ó. Essa passagem que trata da volta de Cristo me chamou a atenção porque diz que nem o Filho sabe quando será. Porém, o Filho aí, entendo que é Jesus, certo? Isso significa dizer que nem o próprio Jesus sabe a hora que ele mesmo voltará? Se sim, como é possível se ele não saber se ele faz parte da Trindade, sendo, portanto, onisciente? Nós temos que ver aí, a situação é o seguinte: quando Jesus ele se encarnou, né? A resposta está aí em Filipenses 2, 5, 8. Eu vou pedir para alguém ler aí para mim. Eu vou ler aqui, ó. A resposta dessa pergunta está nesse texto aqui, ó. Filipenses 2, 5, 8. E fala assim, ó:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí a gente entra aí na questão de que quando Deus... Deixa eu mudar o slide aqui para que a gente possa falar mais um pouquinho a respeito disso. Ó. Também como consequência, Deus ele tem a dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. E Deus é 100%, Jesus foi 100% divino e 100% humano. Então, ó, a consequência dessa dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos aí pela Escritura que ele opera e expressa segundo os atributos e qualidades de cada uma dessas naturezas. E diferentemente, né? Diferente, cada uma na sua. Aí eu coloquei os atributos e limitações humanas, quando Jesus estava como homem. Lá em Mateus 24:36, que é o texto que ele indagou, Jesus não sabia mesmo a hora que ele viria, porque isso não fazia parte do projeto que Jesus estava fazendo aqui na Terra. Isso era uma coisa que não mudava nada os planos dele. Em Mateus 14:23, ele subiu ao monte. Isso mostra que ser restrito e limitado o espaço para Deus. Jesus ele podia simplesmente, como um anjo, subir lá em cima do monte e aparecer lá. No entanto, não, ele subiu, né? Ele estava na forma humana. E também exibe fraqueza. Lá em João 4:6, ele fala, ele estava cansado. Então, Jesus estava cansado, Jesus teve fome, Jesus chorou. Isso tudo faz parte da natureza humana, né? Humana. Não justifica se Deus usasse os atributos divinos em todas as circunstâncias, né? Mesmo na morte, lá na cruz, ele fala assim, ó, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça a sua vontade. Quer dizer, o homem, ele estava no homem, porque o homem sofre. Então, ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou das suas prerrogativas de Deus e veio viver como homem na Terra. E os atributos da natureza divina, ele usou aqui na Terra também, mas está dentro de um propósito, que era a salvação, né? A onisciência, ó, em Mateus 9:4, Jesus sabia o que os escribas estavam falando e estavam pensando. Eles estavam reunidos lá, Jesus tinha curado um paralítico e eles estavam lá pensando, mas ele pode? Isso é blasfêmia, eles falavam, né? Então, Jesus sabia dos pensamentos dele. Então, a onisciência de Deus na natureza, vivida ali na natureza humana. A onipresença de Deus está lá em João 1:48, ele diz assim, Jesus foi indagado por Natanael, de onde é que ele conhecia? E Jesus falou assim, ó, debaixo da figueira, Jesus respondeu, né? Jesus não tinha visto ele fisicamente, mas usou a sua prerrogativa divina. E também em Mateus 28:20, ele fala assim, eis que estou convosco, ele está conosco, né? Prerrogativa divina. A onipotência, em João 11:43 e 44, ele fala da ressurreição de Lázaro, né? Nós, como homens, podemos ressuscitar alguém, né? Não, só através do poder de Deus, né? E até os milagres, né? As curas de hoje, somente pelo poder de Deus. Então, essas duas situações, atributos e limitações humanas, porque não justifica se Jesus era Deus, aí ele falava assim, não,
ele não sofria, ele não chorava, ele não tinha esse sofrimento, ele não tinha porque ele veio viver essa experiência humana justamente para que nós possamos, para ele entender, né? Ele sabe como era, mas para ele mostrar como é o sofrimento humano, para ele passar por esse sofrimento do homem. E os atributos divinos, né? Que uma coisa é ele passar aqui como homem e a outra coisa é ele usar os atributos divinos aqui, porque nisso tinha um propósito da salvação. Eu espero que isso tenha esclarecido, mas depois da aula nós vamos abrir a sala e aí a gente pode conversar mais a respeito disso com todos os alunos e tirando mais dúvidas. Amém? Algum professor quer fazer algum comentário a respeito disso? Isaías, eu acho perfeito a tua colocação ali, né? A gente chama de união hipostática de Cristo, né? 100% homem, 100% Deus. E, de fato, ele usa dos poderes divinos no que cabia. Tanto ele fala que o Pai me deu a conhecer, o que o Pai falou é o que eu replico. Então, ele tinha essa dependência da figura do Deus Pai e nos mostrando essa dependência. Ele se colocou numa situação submissa, numa condição submissa, onde ele não tinha por si o acesso a toda a sua onisciência, onipresença e onipotência, mas, de fato, ele continuava sendo Deus, tendo a possibilidade disso. Então, de fato, enquanto homem aqui na Terra, enquanto ele estava nessa condição dupla, ele não podia, por ele saber essa data e hora, mas agora, uma vez que ele já ressuscitado, ressurreto, está no céu, agora ele sabe essa data. Ele tem esse conhecimento, né? Perfeito. O Ernesto, vale a pena a gente acrescentar que dentro dessa diversidade de naturezas aí do nosso Deus, né? Jesus, quando ele estava aqui, ele estava na condição de filho, né? Então, é isso que você falou. Ele, apesar de ele ser plenamente homem e plenamente Deus, ele exerce uma função de dependência de Deus Pai enquanto presente na Terra, para cumprir o propósito de filho, né? Isso só completando, Rodrigo, só completando a sua fala, é exatamente esse o propósito de Jesus estar aqui na Terra, né? Ele vem 100% homem, né? Para que a gente entenda, né? Para que ele seja um verdadeiro homem. Então, por isso esse esvaziamento das prerrogativas, né? Para que realmente ele tivesse essa experiência humana de tudo isso que foi falado agora. Eu até falei, né? Brinquei com vocês que os dois são seminaristas aí, estão atrás do grego. Eu mandei os versículos para eles em grego, né? Fui atrás para estudar um pouquinho, viu, gente? E é um texto bem polêmico. Alguns manuscritos não existe essa passagem, de tão polêmicos que são. Mas a pergunta foi muito boa e eu acho que ficou bem clara. Mas, em todo caso, a gente está aí, se precisar tirar as dúvidas depois aí também, tá bom? Ricardinho, quer acrescentar alguma coisa? Não, acredito que tudo já foi exposto dos professores. E, claro, né, tudo isso tem a ver do papel dele no momento, né? Como o Rotirotti falou, né? Ele veio como filho. E também, né, a gente sabe que não seria bom também ele revelar para nós o momento que ele viria, né? Isso faz parte também, né, do propósito de Deus para nós. Perfeitamente. Isso não acrescentaria, né, Ricardinho? Não acrescentaria nada no projeto de salvação que Jesus veio, né, para nos resgatar. Isso, saber a data, não acrescentaria nada. Nós vemos lá no Evangelho de João 17, na oração sacerdotal de Jesus, né, ele pede ao Pai, né, para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mundo. Se ele usasse a prerrogativa de Deus, né, como Deus, ele não precisava pedir ao Pai, né? Então, como ele estava vivendo nesse plano terrestre, ele orou pedindo ao Pai. Eu acho que está mais ou menos claro, mas a gente ainda pode se reunir no chat no final da aula. E a gente, se tiver mais alguma dúvida, a gente vai tentando aí esclarecer. Amém? Então, a gente vai entrar aqui na questão do pecado. O que é o pecado?
né? O que é pecado? O pecado é errar o alvo, fracassar, né? O afastamento da lei moral de Deus. O pecado, ele pode ser praticado por omissão, nós vamos ver aí nos textos. E a questão da soberba, né? E a questão da soberba. Então, eu queria que alguém pudesse ler aí o versículo de 1 João 3:4. 1 João 3:4, está escrito Isso. assim, ó: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Transgressão da lei. O pecado, então, ele é a transgressão da lei, a lei moral, a lei divina, né? É diferente da lei cerimonial. No Antigo Testamento, né, tinha a lei do sacrifício, né, que não serve mais para nós, porque Jesus se fez o sacrifício, né, por nós. E essa lei, então, é a lei moral de Deus, né? É errar o alvo, fracassar. O afastamento da lei moral. Alguém pode ler aí Atos 23:3? Opa, esse eu leio aqui. Atos 23:3. Diz assim: Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Então, aí, Paulo diz aí, né? Deus te ferirá, ou parede branqueada. Ele xingou, né? Ele falou assim, viu? Está me julgando aí, né? Está sentado aí para me julgar, conforme a lei, mas contra a lei você me manda ferir, né? Você está fazendo os dois pontos, né? Então, esse é a lei moral que precisa ser exercida, né? E o pecado pode ser praticado por omissão. Está lá em Tiago 4:17. Alguém pode ler para nós? Eu posso ler, Isaías. Tiago 4:17 diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a omissão, ela é pecado, né? O pecado, ela é uma isca para nos apanhar. E depois que mordemos a isca, vem a morte. E às vezes a gente fala assim, não pequei, eu sou bonzinho, isso, aquilo, mas a omissão, quando a gente deixa de fazer aquilo que nós devemos, nós estamos pecando, né? Nós temos que considerar que é tão importante a gente se desviar dos caminhos do pecado que a gente comete, e lembrando que a omissão, quando a gente se omite, né, se esconde, a gente está pecando também. E a outra situação é a soberba. A soberba, né? A soberba, ela está lá em Obadia, capítulo 1, versículo 3 e 4. Alguém pode achar aí para ler? Eu achei já. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Olha aí, né? A soberba do teu coração te enganou. Tu que habitas nas fendas das rochas, ele fala aqui de Edom, né? Hoje é a cidade de Petra, né? As minas de Petra. A soberba do teu coração. E eu sempre digo que essa frase não é minha, eu ouvi de um pregador, ele diz que a soberba é a sala de espera da ruína. Todos nós temos um certo orgulho, e é importante que a gente tenha orgulho, porque o orgulho nos move. Mas o orgulho, em dose alta, nos leva a pecado, né? Nos leva a pecado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse orgulho. A humildade é reconhecer que nós pecamos quando nós exageramos em tudo, né? Em tudo. Então, a soberba, ela é um pecado que nos estrangula também.
Vamos para o próximo slide aqui. Eu queria falar um pouquinho da diferença das provações e tentações. Muita gente confunde o que é provação e o que é tentação, né? Nós estamos vivendo em 2020 a pandemia e a gente fala assim, o que é isso? Isso é uma tentação, isso é uma provação, né? É o juízo de Deus, né? E o que é a provação? E aí em Tiago 1, versículo de 2 a 4, eu coloquei o texto aí para a gente poder ler. Ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Essa diferença entre tentação e provação, a gente tem que entender que a provação, ela vem de Deus para o nosso bem. Ela tem como objetivo fazer de nós, ou levar nós mais, fazer com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Né? Abraão foi provado, né? Uma questão de Isaac. Daniel foi provado, colocado na casa do rei, e ele rejeitou as iguarias do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a estátua do rei, né? Foram para a fornalha. Nós somos provados. Mas a aprovação, ela vem de Deus e tem como objetivo nos levar mais próximo de Jesus. Então, as provações que a gente não gosta, a gente reclama, mas tem isso. Nesse momento que nós estamos todos aí retraídos, todos aí recolhidos, a gente vê que as pessoas estão buscando mais Deus, né? Então, dessa forma, espero que quando isso tudo terminar, as pessoas continuem buscando a Deus. Eu creio que as pessoas vão glorificar muito a Deus quando se livrar das paredes das casas, né? Que estão todo mundo meio que prisioneiro, né? Nas casas. Então, essa é a aprovação. A aprovação, ela tem por objetivo nos levar mais perto de Deus. A tentação, por sua vez, o que é a tentação, né? Ela é um impulso para a prática de algumas coisas censuráveis ou não recomendáveis. Tiago 1, 13 e 15, ele diz: ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus quem me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que arrasta e seduz. E, em seguida, a concupiscência concebe o pecado e a luz, e o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Então, a gente vê aí que a tentação tem como objetivo fazer com que nós que nós se parecemos mais com o diabo, né? Nos leva mais perto do diabo, nos leva a ficar mais igual ao nosso inimigo das nossas almas, a Satanás, né? A tentação, ela ainda não é um pecado, né? Agora, ela vem do maligno para o nosso mal, né? Para ficar mais parecido com ele. Essa é o objetivo. Jesus, ele foi tentado. Nós também somos tentados. Jesus foi tentado, resistiu, né? Será que, se formos assim tentados, resistimos? Nós somos tentados pela carne, pelo diabo, pelo mundo, né? O tempo todo a gente vê que tem uma isca tentando nos apanhar, né? E depois que nós mordemos a isca, aí fica difícil para a gente retornar, né? O pecado oferece o doce, mas atrás disso vem o veneno, a morte, e a morte espiritual, né? A morte da carne e a morte espiritual. A tentação em 3 áreas mais vulneráveis da nossa vida. O sexo é um pecado crucial que nos leva ao pecado. O sexo fora do casamento,
o dinheiro, né? O dinheiro e o poder. Essas coisas nos levam a pecar. Todas as pessoas que caíram foram por esses motivos, né? Nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? E os dois nós temos que ter muito cuidado. O sexo fora do casamento nos leva à morte, né? Deus nos deu o sexo como um presente para usarmos dentro do casamento. O dinheiro em excesso, né? O amor ao dinheiro nos leva a roubar para ter mais, a matar. E a falta dele também, né? Paulo fala isso, né? Me dê o suficiente, não me dê muito para mim não desviar e não me deixe faltar para que eu também não venha roubar, né? Então, o dinheiro também é um problema sério. E o poder, né? O poder, pelo poder as pessoas traem, matam, as pessoas se desviam, né? Então, essas três áreas da nossa vida a gente tem que tomar muito cuidado: sexo, dinheiro e poder, né? A gente viu tempos atrás aí, ou o tempo todo, né? A gente observa muito isso na política, e que eles por poder eles matam. Eles estão usando agora a questão do remédio, né? Uns querem liberar, outros não, e estão usando essa questão da pandemia com a área política para tirar proveito. Então a gente vai observando essas coisas, que é o poder, né? Que é o poder. Então nessas três áreas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas vidas, né? Amém? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Só gostaria de acrescentar, o professor Isaías, na questão da tentação, né, que não tem jeito, igual você mesmo frisou, todos nós somos tentados e seremos tentados a todo tempo. Porém, tem uma frase de Martinho Lutero que é muito boa, né? Ele falou uma vez, né, que ele não pode impedir um passarinho de voar sobre a cabeça dele. Se o passarinho quiser voar sobre a cabeça dele, vai voar. Mas ele pode impedir o passarinho de fazer um ninho na cabeça dele. Ele falou, não, na minha cabeça não vai fazer o ninho. Então é mais ou menos isso a tentação, né? Fazendo uma analogia aí com a tentação. Seremos tentados, porém nós temos o poder, né? Temos a opção de buscar esse poder em Deus, essa resistência em Deus, de não cair na tentação, né? Exatamente. O fato de a gente ser cristão não quer dizer que a gente pode permitir que as pessoas façam ninho na nossa cabeça. E a gente tem que usar de sabedoria, né, para que eles não façam isso, né, sobre nós. Minha mãe falava muito essa frase, né, que a gente como crente, como cristão, nós não podemos, exatamente isso que você falou aí, não podemos impedir o passarinho voar, mas fazer ninho na nossa cabeça, não, né? Por isso a gente tem que lutar bastante com essa situação. Mas alguém quer comentar? Bem? Muito bem, muito bem. Vale a pena a gente lembrar, Isaías, que muito bem colocado por você aí os três principais aspectos, né, de onde a tentação provém. Embora tenha outras origens também, mas eu creio que as principais são as que você citou. E fica evidente aí, essas três, elas conduzem a uma vida hedonista, né? O dinheiro, o sexo e o poder que nos dá uma vida de prazer. Então, o ser humano está sempre buscando viver em prazer. E esses três aspectos aí são os que mais, de repente, pode proporcionar isso, né? Por isso que o ser humano vive nessa busca infinita aí pelo prazer, né? É a nossa natureza terrena, né? Nossa natureza natural, carnal, dando brecha, né? É isso que o Rodrigo falou. A gente quer, de todo quanto é jeito, satisfazer a nossa carne. E se a gente der lado para isso, a gente cai mesmo no pecado e nas consequências que ele traz para a gente. Exatamente. Exatamente. Ernesto, quer comentar alguma coisa? De fato, Isaías, você colocou bem até a questão sobre a carne, o mundo e o diabo como as fontes também ali, né, de tentação nessas vidas. E é interessante pensar nisso, que todo mundo atributa
a culpa para o diabo. Tudo é o diabo. Tudo, foi o diabo que fez. Mas não, nós temos um mundo com uma grande influência que, se nós deixarmos ser levados, nós iremos pecar e falhar, e nós temos o nosso próprio desejo, como a Bárbara comentou bem, né? Até foi tema das aulas anteriores, o pessoal pode até conferir aí no YouTube as aulas anteriores. Nossa própria carne, ela está concebida em pecado, nós temos desejos errados, e se não dominarmos isso através do Espírito Santo habitando em nós e dessa ação divina, nós vamos sempre tender ao erro, ao pecado, à falha. E é muito interessante a gente reviver, ou relembrar todos esses temas aí, né? Até lembrando que hoje nós celebramos aí a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e o sacrifício dele nos liberta deste grande mal, dessa prisão, né? De podermos impedir o ninho na nossa cabeça. Sem Cristo, nós não temos nem a capacidade de impedir esse ninho em nossa cabeça. Amém, amém. Você vê que são essas áreas são passivas ao homem, né? O sexo, o dinheiro e o poder, mas em uma dose certa, né? O que passa da dose fica veneno, passa a ser pecado, né? Então nós temos que viver essas coisas, são prerrogativa do homem, né? Da natureza humana, como a Bárbara falou, mas na dose certa. Tudo que é exagerado vai levar nós ao pecado. Amém? E aí a gente vai entrar aqui na origem do pecado, né? A origem do pecado. Lúcifer pecou pela soberba e pelo orgulho. E já o homem pecou por ter obedecido a Satanás, desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás. Essa é a origem do pecado. Então eu queria que o irmão, um professor lesse aí para nós, Ezequiel 28, 13 a 18. Ezequiel 13 diz assim: Estava no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus. Andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos o que te contemplam. Nós vemos aí, destacando o versículo 15, ele diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, a soberba, o orgulho. No 17 ele fala: Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Ele se achou. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós nos destacamos pela graça de Deus em alguma área da nossa vida e nós ficamos orgulhosos. E isso tem uma dose certa, porque o que passa disso torna a gente um pecador, né? Aí, na sequência do versículo, ele fala: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, né? Ele perdeu a sabedoria por causa da beleza que ele se encontrava, né? Por terra te lancei diante de ti, diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. E no 18 ele fala: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Então, o orgulho e a soberba,
né, se fez aí a origem do pecado por Lúcifer, né, por Lúcifer. E já o homem pecou por ter obedecido a Satanás. Ele desobedeceu a Deus e obedece a Satanás. Aí a gente vê que em Romanos 5, o versículo 12, depois o versículo 17 e depois o 19. Eu vou pedir para um professor ler para nós. Romanos 5, a partir do 12. O 12. 17, 19. O 12, depois o versículo 17 e depois o versículo 19. Está escrito assim, ó. Concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. E 19. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a gente vê no texto que também pelo homem, né, por ter desobedecido a Deus, né, e só por meio de Cristo o nosso pecado aí é perdoado. A gente vê que Lúcifer, ele vivia no paraíso, tinha tudo, e é difícil de explicar como subiu a soberba e o orgulho no seu coração. Ele pecou e quis se apoderar e empoderar-se, né, e ser igual a Deus. Já o homem pecou por desobediência, né? Nós vimos na lição 6, né, que nós vimos atrás, sobre a queda do homem. Foi uma escolha voluntária, né? Então, a origem do pecado se dá por essas duas maneiras, né? Por Lúcifer e pelo homem, pela soberba, pelo orgulho e pela desobediência do homem. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. É tão engraçado a gente pensar, né, que a gente está sujeito à soberba, ao orgulho, quando a gente, na verdade, nós somos meros instrumentos da obra e do poder e da graça de Deus, né? Então, em nós, gente, não há nada, né? Se, por exemplo, nós que estamos dando aula, se não for o poder e a graça de Deus, né? O amor que Ele coloca no nosso coração pela palavra e pela obra, nós não faríamos nada, né? Então, a soberba, o orgulho, né? Essa questão do ego, né? Como o professor Isaías falou, da gente se achar ou, né? Permitir que isso inflame o nosso coração, é tão bobo que, na verdade, em nós não há nada, né? É tudo para a glória de Deus, sempre. Amém. Mais alguém? Voltando a essa análise do próprio rei de Tiro ali, né, o primeiro texto que tem a paralela com Lúcifer, você percebe que muitas vezes o próprio cristão, quando ele começa a ter um relacionamento muito bom com Deus, começa a ser abençoado com dons espirituais, às vezes chega naquele ponto de sentir orgulho também, que nem a Bá falou. O grande erro é se esquecer que nós somos dependentes de Deus, que tudo vem de Deus, a glória é dele. Quando nós buscamos alguma glória para nós, quer nós professores, ou os pastores que estão pregando, ou os irmãos que estão aí em algum cargo de liderança, quando se permite que a soberba, o orgulho tome o coração, isso é o princípio da queda. Isso é, inevitavelmente, o princípio da queda. E é bom reconhecer que nós não somos nada, que nem a Bá falou. Somos totalmente dependentes de Deus. Se Deus, assim, usa nossas vidas, é pelo poder e glória dele. E não há nada em nós que possa ser utilizado como um diferencial. Em nós não há nada bom. Tudo vem de Deus sobre nossas vidas e que proporciona essas coisas. Rodrigo? É isso aí, eu acho que tanto a soberba quanto o orgulho, ela está relacionada ao ego, né? Então, a raiz de todo pecado está no egoísmo do homem, quando ele olha para si mesmo, quando ele acha que se resume nele tudo, né? Então, como eu já comentei numa outra aula, de nós, seres humanos, não há nada bom, nada bom.
se alguma coisa sai boa de nós, é porque é Deus que está realizando esse ato de bondade, porque por nós mesmos, nós somos maus, nós estamos em uma situação de morte, né? E se há bondade e vida, não sai verdadeiramente de nós, e sim daquele que vive em nós, né? Que vive em nós. É dele que sai bondade e vida. Amém. Ricardinho? Amém. Só acrescentar rapidinho. Eu não encontrei o texto aqui, mas eu vou procurando até o final da aula. A própria palavra de Deus diz, né, que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, mesmo quando está tudo bem, a gente está nos caminhos de Deus, os caminhos do Senhor, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a soberba subir ao nosso coração, né? Que tudo vem da graça mesmo, não tem jeito. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Exatamente. Me lembro agora, eu sempre digo na nossa classe, não importa quem fala, mas de quem fala, né? Muitas vezes nós temos preferência de um, de A, de B, mas como Paulo fala, né? Um diz que um é de Apolo, um é de Paulo, né? A gente não tem que ter preferência, mas tem que ter a preferência do que é falado, né? E muitas vezes isso nos leva a ser parecido com aquelas pessoas que nós admiramos, e isso vai acrescendo, né? No nosso orgulho, e a gente tem que tomar bastante cuidado com essa situação, né? Então, aí nós vimos aí que Lúcifer pecou pela soberba, pelo orgulho, e já o homem pecou por ter obedecido a Satanás e desobedecido a Deus. Amém? Aí nós vamos ver agora a respeito do princípio fundamental do pecado, que é o egoísmo. O egoísmo é a falta de contentamento. Em Hebreus 13, 5, eu vou pedir para algum irmão passar a ler aí. Hebreus 13:5, né, Isaías? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A nossa suficiência é Jesus, não é? A palavra diz que a gente não tem que ser, nossos costumes não tem que ter avareza, né? Nós temos que ter contentamentos. E às vezes a gente extrapola, e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Com essa situação, porque o egoísmo é o princípio fundamental do pecado, né? Então aí a gente vai ver aí a universalidade do pecado. Salmo 51:5, alguém pode ver? Salmo, capítulo 51, versículo 5. 51:5 diz assim: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, fomos feitos em pecado, nascemos no pecado, né? Em Romanos 5:12 diz assim, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos 3:10, eu queria que alguém lesse aí, Romanos 3:10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. Então, nós homens, produzimos fruto conforme a nossa natureza. Nós nascemos em pecado, né? Então, o princípio fundamental do pecado aí, nós falamos, é o egoísmo, e a universalidade do pecado
nós nascemos em pecado, então nós temos essa natureza pecaminosa. E isso, nós temos sempre que estar tomando cuidado com isso, porque todas as nossas ações, como bem disse o Rodrigo, nos levam ao pecado, né? As coisas boas que nós fazemos vêm de Deus. Por nós, só praticamos o pecado. E aí nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, porque nós produzimos aí o fruto conforme a nossa natureza. Isaías. Amém? Pois não. Você pediu para ler Romanos 3:10. Eu li o texto errado. Eu li 2 Coríntios. Só corrigindo, Romanos 3:10 está escrito assim, ó, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Esse é Romanos 3:10. Isso. O Coríntios é do texto anterior, né? Que eu acho que a Bárbara colocou aí. Então, não há um justo sequer. Nós não somos, né? Não tem. Nós temos uma dependência de Deus. Amém? Mais alguém quer colocar alguma coisa aí? Então, vamos aqui. Consequência do pecado. A raiz de todo problema é a nossa natureza pecaminosa, né? E a nossa natureza pecaminosa, ela nos traz o julgamento, a condenação, a morte e a culpa, né? Isso vem aí como consequência do pecado. Romanos 5:16, eu vou ler esse texto, depois os irmãos vão ler os seguintes. Não foi assim o dom como a ofensa. Tanto maior é Deus, né? E por um só que pecou, Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, né? Por ele veio. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, né? Excluindo todo o pecado, né? Então, por Deus, né? A gente vê aí que a consequência do pecado, ela nasce na raiz aí, né? Que é Adão, né? Por um só entrou a ofensa, só por Adão entrou, e aí é através do segundo Adão, né? Jesus Cristo, que nós somos libertos. Então, os atos pecaminosos nos traz consequências sobre a vida do homem. A raiz do problema é a nossa natureza pecaminosa. Eu vou pedir para alguém ler 59, Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós vemos aí que o Senhor está disponível, né? Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né? Nem agravado o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Mas ele fala aí no versículo 2, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus e nos traz a morte, né? A morte espiritual, a morte física, a morte espiritual. E ele, na sequência do versículo, ele fala assim: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas injustiças, elas devem ter consequência de morte na nossa vida. Por isso, o arrependimento e o confessar nos leva de volta a Deus, né? Alguém quer comentar? Na verdade, esse texto de Isaías, ele é tremendo nesse ponto, né? Porque ele relata, já ali no Antigo Testamento, que sem Deus não há vida. Nós estamos mortos, se não temos a Cristo. É importante a gente sempre se lembrar disso, né? Mais uma vez eu reforço, hoje é domingo de Páscoa, né? Hoje se comemora a ressurreição de Cristo, que nos deu acesso
a essa vida eterna. Então, quem não tem a Cristo é morto, que esse texto, e o texto que na sequência vai ser lido, ele demonstra claramente isso, né? Olha a relevância desses textos e dessa análise para que nós enxerguemos não só o amor de Deus em nossas vidas, mas a dependência e necessidade de Cristo que nós temos, né? Perfeito, perfeito. Alguém mais quer fazer um comentário aí? Eu. E é legal, né? Porque assim, a própria palavra diz que Deus, ele não está longe, ele não está com os braços encolhidos ou com o ouvido tampado, né? Muito pelo contrário, Deus, ele está disponível. Só que o que nos atrapalha de chegarmos diante de Deus, de nos relacionarmos com Deus, são os nossos pecados. Então, por isso que a gente precisa, e isso é uma luta mesmo, constante, diária, para que a gente vença os nossos pecados através do Espírito Santo, para que a gente viva essa intimidade, esse relacionamento de forma mais profunda com Deus, porque Ele está disponível, né? O que a gente precisa fazer é mortificar os nossos pecados, lutar contra a nossa carne, para que o nosso espírito se relacione melhor com Deus, né? Exatamente. Então, sem Deus, nós estávamos mortos. E a gente tem que se voltar a Deus para que a gente possa alcançar, né, a mão do Senhor, né, e os ouvidos do Senhor. E a culpa, Romanos 6:23, Rodrigo pode ler para nós? Sim, Romanos 6:23, está escrito assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, ele explica, né, Isaías, o que Jesus vai nos ensinar, que ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele é o meio de qual a gente pode se chegar a Deus. E entra em concordância com o que o Ernesto e a Bárbara falou, né? Se o salário do pecado é a morte e nós estamos mortos, é impossível se comunicar com o morto, né? O morto ele não fala, o morto ele não respira, o morto ele não responde, o morto ele está incomunicável, né? Então é necessário que Deus, através de Jesus, dê vida a esse morto para que ele possa falar, né? Para que ele possa se comunicar com Deus de novo. É por isso que a gente, por nós mesmos, é impossível nós alcançarmos a Deus, né? A não ser que seja pelo próprio Deus através de Jesus. Exatamente. A nossa vida, né, tem a dependência de Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Nossa vida tem essa dependência sempre de Deus. A gente tem que acordar, viver o dia e deitar com essa consciência que nós dependemos. A nossa vida depende dele. A nossa vida física e a nossa vida espiritual, né? A culpa aí nos traz a pena, o castigo, o salário do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que estar alinhado com Deus. Mas alguém quer falar alguma coisa nesse quadro? Senão, vamos para o próximo. Qual é o remédio aí para o pecado, né? Qual o remédio para o pecado? Jesus, ele morreu por nosso pecado. Ele, o justo, veio pelo injusto, lá em 1 Pedro 3,18, né? Ele veio para nos salvar do pecado, lá em Mateus 1:21, e ele se manifestou para tirar os nossos pecados, né? Para ele tirar os nossos pecados. Aí a gente vai ver esses textos. Eu vou pedir para a Bárbara ler o primeiro, 1 Pedro 3, 18, né? 18, isso. Diz assim: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ô, texto bonito, hein? Nesse domingo de Páscoa, então faz todo sentido, né, gente? Com certeza. Pois é.
Mais alguém quer comentar o texto aí? Esse texto, para mim, dispensa comentários, né? Ele em si já traz toda a resposta e, de fato, é o que nós estamos celebrando nesse dia. Exatamente. O justo veio pelo injusto, pela graça, né? Graças a Deus. Ele veio para nos salvar do pecado. Mateus 1:21. O Ernesto pode ler? Claro, Isaías. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha como ele veio para nos salvar. Não tem como não ter essa situação. Embora a gente tenha nascido em pecado, ele veio para nos resgatar, né? Para nos regenerar. E ele se manifestou para tirar os pecados. Lá em 1 João 3:5. O Ricardinho pode ler para nós? 1 João 3:5 diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Quão poderoso, né? O Senhor Jesus. Ele veio, viveu a nossa vida, ele veio com a missão, né, de se entregar por nós, tirar os nossos pecados, porém ele sentiu as mesmas dores, sensações de nós, mas ele mesmo não pecou. Quão poderoso, nosso Senhor. Amém, amém. Isso faz lembrar a pergunta lá do grupo, que Jesus, ele, embora ele estivesse na carne, ele não mentiu. Quando ele falou assim, não, eu não sei quando vai ser, ele não mentiu, ele não sabia mesmo, né? Ele não pecou. Ele dizer que ele mentiu, ele não peca. Então esse versículo fala assim: e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar o nosso pecado e nele não há pecado. Levou tudo na cruz, o nosso pecado. Qual é a nossa parte? Aí a parte importante, né? Qual é a nossa parte? Arrepender. Arrepender. Em Atos 2:38, eu vou pedir para o Rodrigo ler para nós. Atos 2:38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. O arrepender, né? Ele diz, arrependei-vos. Importante que a gente saiba que nós somos pecadores, mas o ato do arrependimento faz toda a diferença na nossa vida. Então, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A salvação vem também por parte do nosso arrependimento genuíno, né? Então, essa é um dos itens que faz parte, né? A nossa parte. Qual é a nossa parte desse remédio do pecado? O arrependimento, né? E o confessar. 1 João 1:9. Pedi para a Bárbara ler. 1 João 1:9 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é importante confessarmos o nosso pecado. Sem a confissão do nosso pecado, né, ele vai perdoar? Ele conhece o nosso pecado, mas ele quer que nós reconheçamos o nosso pecado, né? O nosso pecado tem nome, né? O Espírito Santo nos alerta, né? Quanto nós pecamos. Quantas vezes, eu digo sempre isso na classe, às vezes eu quero falar alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, você não fale. E aí a gente acha uma outra maneira de falar, como que se enganasse a Deus, né? E a gente erra, e a gente tem que confessar o nosso pecado. Porque confessando os nossos pecados, ele nos perdoa, sem o qual não há perdão, né?
Ele quer que nós reconheçamos, né, os nossos pecados e confessamos. Alguém quer comentar mais? Então, deixar o pecado. Provérbios 28, 13. O Ernesto pode ler? Claro, Isaías. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A importância de deixar o pecado, né? E aí, o deixar o pecado também é deixar de pecar, né? E as orações, a confissão que nós fizermos dos pecados que nós cometemos, não lembra mais, porque muitas vezes nós oramos para que Deus perdoe o mesmo pecado que nós cometemos lá atrás, e Deus já colocou no fundo do mar, a Bíblia diz, né? E dele não se lembra mais. Então, nós devemos esse deixar, deixar de pecar, de voltar a cair nesse mesmo artigo, e pedindo, confessando esse pecado, pedindo perdão a Deus, não se lembrar mais, né? Porque muitas vezes o que o inimigo faz é lembrar do nosso pecado. Ele é um acusador, mas você pecou aqui, mas Jesus já cobriu esse pecado com sangue, em nome de Jesus, está coberto, né? Então, e dessa maneira, deixando o pecado, a gente alcança a misericórdia. Alguém mais quer fazer um comentário nesse texto? Só é importante, Isaías, a gente lembrar, né, como diz aqui esse versículo que o Ernesto leu, que é importante confessar, né? Claro, a gente tem que colocar diante de Deus, ele é o único que pode nos perdoar, porém também é importante a gente ter aquele nosso amigo de julgo, né? Aquela pessoa fiel que a gente confia, que é importante a gente se abrir, né? Falar dos nossos pecados, claro. Tem que ser alguém de confiança, alguém que nos ajuda, que nos leva para os caminhos de Deus. Eu lembro, na época dos jovens, eu tinha lá o Anderson, o Vinícius, o Joe, o pessoal lá, o próprio Jadiel, que eram os meus amigos fiéis, amigos de julgo, que quando o negócio estava pegando, era com eles que eu conversava e a gente orava junto. E isso sempre foi uma bênção. Então é importante nós também termos esse nosso amigo, esse nosso irmão, essa pessoa de confiança que vai nos ajudar nesse momento também, né? Isso que eu estava falando, né, Isaías? É muito importante, até a gente faz parte da mesma família e a gente sabe o quanto é importante nos momentos que as coisas estão complicadas, um poder contar com o outro. E a palavra de Deus fala, naquele versículo mesmo, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, né? E se confessar muitas vezes, tem-se o confessar a Deus, mas quando eu confesso para algum amigo, para um irmão, um amigo de julgo, ele vai me ajudar a superar, porque eu que falo, o que confessa e deixa o pecado. Muitas vezes o deixar o pecado vai precisar de uma ajuda, né? Um conselho, de repente uma instrução. Por isso é importante a gente não andar sozinho, né? Não existe igreja de um membro só. Por isso que existe essa comunidade que é a igreja, que um ajuda o outro a superar os seus pecados, a passar por isso, né? Temos os cursos que nos ajudam também a reconhecer. Por isso é muito importante essa interação, muito bem frisado pelo Ricardinho. Também esse texto que o Ricardinho falou, que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros, na realidade é assim. Se eu tenho uma diferença com o Ernesto, eu tenho alguma coisa com ele, a Bíblia diz assim, vai lá e fala com ele, né? Confessa o seu pecado com ele. O que você está julgando ele, né? É esse o confessar, porque daí tira esse peso, né? Então, a gente libera o perdão quando a gente confessa um com os outros, né? No sentido que o Ricardinho e que o Ernesto falou, é muito bom, porque a gente se apoia num homem de Deus para nos ajudar a nos livrar, né? Quando a gente fala dos nossos pecados, olha, eu tenho fraqueza nessa área aqui, né? Me ajuda nessas coisas aqui, e aí os conselhos, né? Porque a Bíblia diz assim, que na multidão dos conselhos, né? Há sabedoria, ou tem sabedoria. Então, é muito importante a gente confessarmos as nossas fraquezas uns aos outros, né? Então,
E tem pessoas certas para que a gente faça em áreas certas da nossa vida, a gente deve confessar. Agora, quando a Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros, é quando nós temos mesmo uma diferença um com os outros ou com o outro, para que a gente se livre desse peso, porque essas coisas elas só vão crescendo e a gente tem que confessar esse pecado, né? Confessando esse pecado, ele limpa tudo e tudo se renova, né? Porque o texto diz aí, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se há uma diferença de um para com o outro, não vai prosperar, nem um nem o outro. É bom que seja confessado, né? Eu vejo nesse texto também desta forma, né? Considerações finais. Nós podemos tratar cada pecado da nossa vida e se livrar um a um, né? Nós podemos se livrar um a um. Mas o problema do pecado, na sua natureza, somente poderá ser resolvido pela graça de Jesus em nossas vidas. A nossa parte, como nós vimos anteriormente, é confessar, arrepender e deixar o pecado. Essa é a parte que nos cabe. No restante, é a graça de Jesus, né, na nossa vida. Então, nós devemos de seguir sempre nisso. O pecado na nossa vida, ele tem que ser mortificado a cada dia, e a cada dia nós vamos pecar, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, a nossa natureza, ela nasceu em pecado, e aí nós temos que mortificar esse pecado a cada dia na nossa vida. Amém? E aí nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir para uma irmã orar, e eu quero agradecer a todos, né, que Deus abençoe, e que todos possam participar depois, seguido dessa aula. Nós vamos abrir a sala para a gente tirar as dúvidas que surgiram aí. Mande as suas perguntas, também através do grupo de WhatsApp, e também nesse fórum que nós fazemos logo após as aulas. Amém? Eu pedia para um irmão fazer essa oração, eu pedi para o Rodrigo fazer essa oração, finalizando esta aula. Amém? Amém. Antes da gente fazer a oração para encerrar, convidar, né, o irmão que não é inscrito, se inscrever no nosso canal da igreja. Para aqueles que estão visitando, que eu sei que algumas pessoas estão visitando o canal durante as aulas para assistir, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, que assim que iniciar alguma atividade nova no canal aqui no YouTube, durante essa quarentena, durante essa pandemia, você pode acompanhar as programações da igreja. Amém? Então, vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais esse momento, Pai. Ainda que distantes em corpo, mas unidos em um só Espírito, através de Ti, Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos pela sua palavra maravilhosa, pela sua edificação em nós, e que nós possamos continuar crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento, Pai. Que nós possamos permanecer, Pai, firmes e constantes em estudar a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos devem participar das escola bíblica, das pregações. Nós devemos estar unidos nesse momento, e até que nós possamos voltar a nos abraçar na igreja, em nossas casas. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom domingo, uma boa Páscoa. Boa Páscoa, bom domingo para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho ali no chat do Zoom. Amém.